aqui no terceiro bloco com o Daniel Bueno, e agora a gente vai falar de algumas questões mais aplicadas, né? Eu passo a palavra para o Eliseu, que tem uma pergunta muito interessante sobre case. Fique à vontade, Eliseu. Obrigado, professor Arnaldo. Mais uma vez, obrigado, Daniel, aí pela presença. Quando a gente conversa aqui no nosso Hangout, o nosso público fica muito interessado em casos práticos, em cases. E aí, se você pudesse nos ajudar contando um pouquinho de um case que aplicou o Data Driven e como é que foi essa experiência, seria muito bacana para nós. Legal. Eu quero apresentar um case onde eu trabalhei diretamente, inclusive quem quiser pesquisar a respeito disso, a empresa, que foi a Cianet, nessa época eu trabalhava na Nectar, como o professor Arnaldo já leu no meu mini currículo aí lá no primeiro bloco, né? Eu vim de uma startup. Então, nessa startup, que tinha um CRM para vendas, tem, né, um CRM para vendas, a cultura de data-driven está inclusa lá dentro. Então, todas as decisões, todos os indicadores são baseados nos dados que você coleta do seu mercado e do seu cliente. Bem, quando a gente entrou na Cianet, eles tinham 4 colaboradores, quando eu entrei para fazer a implantação na Cianet, né? E taxas de conversões extremamente baixas, por quê? Porque tomavam decisões com base no que a gente chama de achismo, né? Ou seja, com base nas informações subjetivas, como, por exemplo, eu me lembro disso claramente. Em dezembro, eles desaceleravam. Eles vendiam esses insumos para provedores de internet, cabo, fibra ótica, aquelas maquininhas de distribuição de cabeamento de internet, né, para a rua, enfim. E em dezembro, eles desaceleravam completamente, Eliseu, completamente. Por quê? Porque existia um conceito no mercado ali de Santa Catarina que dizia que, em dezembro, o cliente de grande porte, ele não compra. É a Cianet. Se perguntaram o nome aqui da empresa, né? E em dezembro todo mundo desacelerava. Isso era um chavão do mercado. Só que nunca ninguém tinha mensurado isso. Quando nós entramos com essa implantação do CRM com cultura de data-driven lá, a gente percebeu que existia uma busca muito grande no site. Na verdade, as buscas melhoravam e não pioravam. As interações com as redes sociais melhoravam e não pioravam. E eles estavam, na verdade, tirando parte do atendimento, cerca de 60% do atendimento, para dar férias coletivas, no intuito de que, no ano seguinte, eles voltassem com mais força. O que a gente orientou através do Data Driven? Uma das decisões. Gente, a procura de vocês em dezembro, todos os indicadores mostram que vocês precisam acelerar e não desacelerar. A gente tem dados estatísticos aqui, indicadores de visita, tempo no site, qualificação do lead, nível de interação, volume de interação, que indicam que você precisa de mais atendimento e não de menos atendimento. E aí eles questionaram, pô, Daniel, mas o mercado, todo mundo desacelera, todo mundo do nosso ramo dá férias coletivas, porque a indústria não compra. Eu só disse, olha, vamos experimentar, vamos tentar, vamos confiar no dado? E a gente fez. E ela conta isso no LinkedIn da Cianet. Quem quiser acessar lá, pode acessar. Tá? Tem esse depoimento fixado lá no LinkedIn da Cianet, que ela ela vendeu 5 vezes mais do que todos os dezembros da história dela. E ao implantar a cultura data-driven, 3 anos depois, isso também está no LinkedIn, eu não estou falando coisas sem dados. Parece incrível, mas não é. Ela fez um artigo que dizia como eu deixei de vender apenas 1 milhão e passei a vender 15 em apenas 3 anos. Então, ela deixa de vender 1 milhão por ano e passa a vender 15. Por quê? Começou a entender e a estruturar as suas decisões baseadas em dados. E quando eu digo dados, Eliseu, eu estou dizendo de chegar no intrínseco da venda. Eu estou dizendo de entender completamente qual é o comportamento de cada cliente. Então, se antes, olha só, os indicadores, se antes o mesmo vendedor precisava fazer 80 ligações para fechar uma venda, a gente baixou isso para 11, 12 ligações. Se antes uma venda de grande porte precisava de 40, 50 dias, em média, como ciclo médio de vendas, para poder ser fechada, isso foi baixado para 24 dias. Ou seja, o vendedor tinha mais alguns dias dentro do mesmo mês para poder explorar mais o seu mercado. Outras decisões também que foram tomadas a partir do Data Driven na Cianet. Criar um time de qualificadores.
pessoas de outbound marketing, né, que ficavam ao telefone fazendo indicações e qualificando clientes para poder receber contatos de vendedores qualificados. Bom, caso interessantíssimo, hein, Daniel? Tem mais casos para contar para gente? Bom, Nectar, né, que eu trabalhei lá, mas aí eu preparei alguma coisa mais no sentido mais amplo, né, de falar de como que é a função de alguém que trabalha com cases, né, de data-driven. Aí, se vocês quiserem, eu conto. Tá bom, mas eu queria fazer mesmo, era uma pergunta mais complicadinha, assim. Claro. Como é que fica a questão da privacidade no data-driven, né? Porque a gente sabe de várias empresas, por exemplo, que a partir do e-mail elas conseguem traçar o perfil de um cliente. Por exemplo, tem casos de empresas, eu esqueci o nome da empresa aqui, que ela foi banida do Facebook porque ela usava esses dados, por exemplo, para traçar perfil, né? Como é que fica essa história? Meu dado, nosso dado, né? Porque, enfim, como é que fica a questão da privacidade no uso do data-driven? A gente tem a LGPD aí que vem para tentar mudar alguma coisa, a gente vem na Europa com outro modelo, né? Você vê a questão dos data trusts, ou seja, um outro dono para esses dados. Como é que fica essa questão da privacidade? É muito pertinente a sua pergunta, Marina, porque ela traduz o momento em que nós vivemos, em que é a era do cliente no centro da operação. Quem é que gosta de ter o seu dado invadido, de ter o seu dado utilizado de uma forma não autorizada, não esperada? Quem é que gosta de ser pego de surpresa, né, com uma chamada que ele não deseja? Inclusive, tem se questionado na questão do marketing, por exemplo, aqueles videozinhos no YouTube, que você está assistindo o teu vídeo, está lá curtindo o teu vídeo, de repente entra uma propaganda e interrompe o vídeo que você estava vendo, interrompe até o raciocínio. Tem se discutido muito no marketing, eu vou chegar no ponto da LGPD, a questão da vontade do cliente. O cliente atualmente, com a quantidade de dados e com a quantidade de concorrentes no mercado, o cliente tem um poder de escolha agora. Então, a gente tem percebido que as ações de marketing que interrompem, por exemplo, esses vídeos do YouTube, talvez elas tenham um resultado mais maléfico do que benéfico. O cliente passa a tomar certas birras. A gente viu o caso, por exemplo, de uma empresa de investimentos que ficou insistindo, né, ficou batendo muito na tecla no YouTube, interrompendo vários vídeos. Ela começou a virar meme na internet, ela começou a virar piada na internet. E o nível de resultado de vendas deles não foi tão legal. Pelo contrário, pelo que nós ficamos sabendo, as vendas caíram, né? Ou seja, o efeito foi o contrário. E o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez, Marina? O cliente está no centro da operação. Isso quer dizer que aquelas velhas práticas do marketing invasivo, que é aquilo que justamente a LGPD vem para combater, ou seja, aquelas ligações indesejadas, a transferência dos seus dados sem o seu consentimento, aquelas interrupções que você nunca espera, ou seja, a empresa correndo atrás do cliente, esse tipo de marketing está cada dia mais difícil de ser feito. E com a LGPD, eu acho que ele vem jogar pá de cal nessa prática tão ruim. Em contrapartida, isso ajuda o bom marketing, que é aquele que cria conteúdo interessante, é aquele que engaja o seu cliente nas redes sociais, é aquele que dá coisas e ensina o seu cliente a fazer a melhor aquisição, a melhor compra, isso seja no B2C ou no mercado B2B, essa prática é muito poderosa, né? Esse tipo de marketing não fere o uso da LGPD e beneficia aquele cliente que quer adquirir o seu produto, que tem vontade de adquirir o seu produto. Ou seja, nós precisamos ter pessoas cada vez mais qualificadas trabalhando na cabeça, no pensamento e na estratégia do marketing, observando dados para que ele faça campanhas mais assertivas e que atinjam o seu público-alvo com total eficiência, né? E a partir dessa decisão baseada em data-driven, ele faça com que o seu cliente queira comprar dele e não o contrário. Ótimo, Daniel. Muito bem explicado, muito bem exemplificado para a gente. Nós vamos ficando aqui, né, com a edição de hoje do PP para quê? Trouxe o Daniel Bueno. Foi, assim, muito bom ter você com a gente aqui, contar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, das suas estratégias. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente, ok?
Obrigado, professor Arnaldo, Yuri, Julie, Marina, Eliseu. Foi um prazer. A Marina e o Eliseu conheci hoje, né? Mas, assim, fiquei encantado, tá? Muito obrigado pela oportunidade. E o que eu posso dizer para vocês no final é que confiem e sejam eficientes naquilo que vocês fazem, tá? Seja profissionalmente, seja na sua vida pessoal. Aqui a gente está falando especificamente da vida profissional, né? Da vida empresarial, da formação acadêmica. Dados são melhores do que o subjetivo, tá? Eu vivo isso no meu dia a dia. O Yuri e a Julie estão compartilhando esse pensamento aí comigo. Eles sabem que eu sou bem criterioso nesse aspecto. Por quê? Porque, como o professor Arnaldo falou, eu saí da música depois de 17 anos como músico e virei vendedor. E como que eu me tornei cabeça desse processo, né, desse mercado? Foi através de dados, tá? Não foi tomando decisões com base em achismo. Foi usando inteligência de dados. Dados mudam empresas, e empresas mudam vidas. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ficamos aqui com essa edição do projeto PT Pra Quê, com a rodada com o Daniel Bueno. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, não esqueçam de curtir o blog, de visitá-lo diariamente, tem novidade todo dia, e nos vemos na semana que vem. Bom, abraço a todos.